em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas. Capítulo 2. Quero ler com você um trechinho da palavra, que está registrado aí, dos versos 1 até o verso 7. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Se você encontrou o texto, fala um amém aí para eu saber que você encontrou. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim, Lucas 2, 1 a 7. E naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a um filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Eu vou ler de novo o verso 7. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche mais uma vez os seus olhos. Pai de amor, Pai querido, nós estamos na Tua presença e nós queremos, durante esse tempo agora que passaremos meditando e daqui a pouco finalizando esse culto, Pai, poder realmente ouvir a Sua voz, Senhor. Nós entendemos que o Senhor é aquele que fala quando os nossos corações e quando os nossos ouvidos, ó Pai, estão abertos, e assim a Tua palavra sempre cai como uma semente em terra fértil, Pai. Por isso que nessa noite, Pai, nós possamos abrir verdadeiramente os nossos corações e saber, ó Pai, que mais do que apenas, Pai, um Natal, Pai, econômico, mais do que apenas um Natal comercial, nós estamos aqui hoje celebrando o Natal, Senhor, que é o nascimento, que é realmente a esperança para todos nós que cremos no Evangelho e na Tua palavra, Pai. Essa é a nossa expectativa. Fica conosco, Deus, durante o tempo desta reflexão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, eu quero convidar você a dizer comigo assim, diga assim: e não havia lugar para ele na hospedaria. Esse é o verso 7 da palavra que nós acabamos de ler. A palavra de Deus, ela fala então que Maria envolveu Jesus em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A tradução que traz ali na minha fala sobre hospedaria. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa noite, daqui até perto das 8 horas, quando devemos encerrar esse culto. Eu gostaria de pensar um pouco com você, com base exatamente nesse trechinho da palavra de Deus. Não havia lugar para eles na hospedaria. É interessante ouvir essa palavra, e talvez seja motivo para mim, para você, até de uma certa indignação, porque quando ouvimos que não havia lugar para Jesus, quando ouvimos que não havia lugar para o Salvador, quando ouvimos que a palavra de Deus está relatando, não tinha um lugar especial para Jesus, não tinha um lugar confortável para Jesus, certamente, eu e você somos tomados de grande indignação,
De grande indignação porque nós conhecemos o nosso Salvador, porque nós sabemos qual é o lugar que o nosso Salvador ocupa nas nossas vidas, lugar de honra. É motivo de indignação porque quando vemos que não havia lugar para o Rei da Glória, nós começamos a pensar, então quem estava sendo honrado? Quem estava deitado na hospedaria se o próprio Jesus não estava lá? Irmãos, é fato que eu e você temos, ao olhar para esse texto, talvez uma certa indignação, mas muitas vezes também precisamos refletir mais profundamente na palavra, e acredito que uma das perguntas que valem para nós no começo dessa meditação, seria justamente fazer essa pergunta hoje, para as nossas próprias vidas. Qual é o lugar que o nosso Senhor, qual é o lugar que o Rei da Glória ocupa nas nossas vidas hoje? Você não precisa responder, mas se hoje fosse feito um levantamento de prioridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, qual seria a prioridade que Jesus estabeleceria nas nossas vidas? Para ser um pouco mais objetivo e talvez caminhando na direção dessa palavra, como nós geralmente temos meses de 30 dias, nós temos 24 horas por dia, olhando para a agenda do nosso mês, a pergunta mais objetiva seria: quanto do tempo do nosso mês, da nossa semana, do nosso dia, Jesus verdadeiramente tem? E você não precisa me responder nesse momento, mas apenas faça uma pequena análise. Olhe para a tua semana, olhe para a tua agenda semanal, olhe para o teu dia que é tão curto, porque já começamos com tantas atividades, com tantos afazeres, e nos perguntamos exatamente isso: quanto do nosso tempo Jesus tem no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano? O ano está por se findar, e daqui até o dia 31, uma das palavras que você mais vai ouvir, certamente, se não de você mesmo, é sonhos e preparativos. Quantos de nós estamos, por exemplo, de hoje até domingo que vem, nos preparando, ou de hoje até sábado que vem, nos preparando para o ano que vai começar? Fizemos isso no final do ano passado, fizemos isso no final do ano retrasado, e assim sucessivamente, desde que nós conseguimos ganhar uma consciência nas nossas vidas, nós estamos programando ano após ano. Mas a pergunta que não se cala nos nossos corações é: será que de fato ao longo do nosso ano, e agora olhe para 2016, olhe para 2016, quanto do nosso ano Jesus ocupou de forma efetiva a nossa agenda, o nosso coração, as nossas relações familiares, os nossos projetos, os sonhos? E meus irmãos, nessas horas, eu começo a olhar lá para aquele momento da estrebaria, e é nessas horas que eu começo a olhar lá aquele momento que não havia lugar para Jesus na hospedaria, e eu começo a pensar exatamente isso. Talvez aqueles irmãos não estivessem tão diferentes de nós, porque assim como não deram para o Senhor um lugar de honra, assim como o Senhor não ocupou um lugar de glória, assim como o Senhor não ocupou o espaço mais confortável, infelizmente, na vida de muitas pessoas, Jesus ainda está ocupando apenas a estrebaria dos corações.
infelizmente na vida de muitos irmãos e irmãs, que têm uma grande hospedagem. Jesus não passou nem pela recepção, quanto mais foi para a suíte dos nossos corações. Jesus ficou só na estrebaria. E isso, sem dúvida nenhuma, é preocupante, porque quando fazemos assim uma avaliação do ano, embora existam altos e baixos, mesmo quando Jesus está no nosso barco, nós começamos a perceber que muitos de nós deixamos de priorizar realmente a presença dEle, e que realmente as nossas agendas estiveram muito distantes da real vontade do Senhor para as nossas vidas. E muitas vezes isso talvez tenha sido por motivo de excesso de trabalho, por exemplo, coisas nobres, coisas do nosso dia a dia, talvez excesso de programação. Não sabemos exatamente o que pode ter roubado o lugar de Jesus nas nossas vidas. Sabemos que muitas coisas sim concorrem com a presença de Deus nos nossos corações. Eu não sei no seu, eu não sei qual é a sua luta diária, mas eu sei que todos nós, ao longo das nossas vidas, somos marcados muitas vezes por uma concorrência violenta por aquilo que vai ocupar os nossos corações. E muitas vezes o que percebemos é isso: Jesus, em um ano, ocupou só a estrebaria dos nossos corações. E, irmãos, quando eu penso na estrebaria, embora toda a imagem que eu tenho é a imagem daqueles presépios, sabe? Você, talvez, essa semana e os natais passados, deva ter visto muitos presépios. Eu, particularmente, acho o presépio muito bonito. Muito bonito. É tão legal quando você, sei lá, olha na vitrine de uma loja, por exemplo, e vê aquele presépiozinho, né? Só que o presépiozinho, às vezes, da vitrine da loja é um presépio chique, você já viu? Tem bonequinho de biscuit, né? Ele é todo limpinho assim, parece que as roupas, né, sempre foram bem limpinhas naquela época. É tudo tão lindo, é tudo tão hollywoodiano, vamos dizer assim, é praticamente um filme. Mas na prática não era assim. Presépio, estrebaria, sugeria algo realmente sujo. Era um lugar indigno. Irmãos, para usar uma palavra mais adequada, porque presépio é tão bonitinho, estrebaria um pouco, mas a palavra certa é coxo. E sabe o que é coxo? Coxo é o lugar onde o boi, onde a vaca vai comer. E eu pergunto para você, se você já foi num sítio alguma vez, o cheiro é agradável? É um ambiente gostoso de ficar? É óbvio que não. Era exatamente nesse coxo, nesse lugar indigno para a presença de um rei, de um salvador, que Jesus veio habitar. Eu estou no meu segundo filho e pretendo parar por aí. Já estou correndo para fazer uma vasectomia. Tomara que antes disso não aconteça nada. Mas com esses meus 2 filhos, eu já tive um pouquinho de experiência com recém-nascido em casa. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Você que é pai e mãe, que já teve uma experiência com recém-nascido, sabe do que eu estou falando. Irmãos, no nascimento do Rafael agora, meu último filho, eu me lembro que, embora eu tenha tido alguns cuidados, é normal que o pai, né, naquela hora fica meio bobo e não sabe muito como agir. Eu tive alguns cuidados, mas eu não tive tantos cuidados como quando nasceu Pedro, que foi o meu primeiro filho. Se você é pai e mãe de mais de 2 filhos, você vai entender bem o que eu estou falando. No primeiro você capricha. Você, antes de pegar no bebê, você passa álcool gel na mão, é assim ou não é? Você vai, lava com bastante detergente, fica com aquele cuidado, com medo de contaminar aquela criança. Às vezes você nem respira perto, porque você está preservando
Aquela criança pensando, vai que eu dou um espirro aqui, já contamina a criança, ou vai que eu pego com a mão suja. Já no segundo filho, embora haja cuidados, você já não lava mais a mão, já não tem mais tanta aquela preocupação, né, com a situação, então você já está menos preocupado. Eu não tive ainda, tomara que não tenha, segundo os meus planos, mas dizem que no terceiro você já pega com a mão suja, espirra perto, e aí o terceiro filho na verdade acaba sofrendo. Mas a verdade é que Jesus era o primeiro filho de Maria. Irmãos, pense com os cuidados que nós temos hoje. Se fosse hoje uma estrebaria, meu Deus, não tinha álcool gel lá, não tinha detergente, não tinha fraldas da Pampers, que são tão abençoadas, não tinha tantos recursos, talcos e pomadas que as nossas crianças têm hoje. É verdade ou não é? Jesus, o Rei, o Salvador, aquele que merece toda a honra, aquele que merece toda a glória, ele nasceu exatamente num ambiente impróprio aos nossos olhos, num ambiente de desonra. E o motivo está descrito ali, porque não havia lugar para eles na estalagem. E eu gostaria de pensar um pouquinho mais sobre esse texto e exatamente perguntar para o meu e para o seu coração, por que é que não havia lugar para eles? A pergunta é tão óbvia quanto a resposta. Não havia lugar para Jesus e a sua família, porque eles não o estavam esperando. Simples assim. Não havia lugar para Jesus, porque aquele povo não estava esperando Jesus. Tão simples como a pergunta é a resposta. Ora, é tempo de Natal. É tempo onde a maioria dos nossos familiares costumam aparecer, quando não, nós vamos até a casa de alguns dos nossos familiares. Mas veja bem, se você resolver, por exemplo, em uma semana de Natal, fazer uma visita surpresa na casa de um parente seu, qual é o risco que você corre? Chega lá e não ter lugar. Chega lá e não ter cama para você dormir. E qual é a situação aqui? É simples. Você não avisou. Você não comunicou que você ia chegar. Quando alguém liga para você, um parente, um amigo, e fala, olha, eu estou indo aí, vou passar o Natal com vocês. O que nós fazemos? Corremos emprestar colchão na casa do vizinho, na casa dos parentes, né? Damos aquela passadinha no lençol, nas coisas que ficaram guardadas, damos uma arrumada lá no quarto de visitas, para poder receber aquela pessoa de fora. É assim ou não é? Porque nós estamos esperando eles. Aquelas pessoas não estavam esperando por Jesus. E meus irmãos, isso é tão sério, porque, veja bem, nós estamos falando aqui, não de pessoas desconhecidas, mas nós estamos falando aqui sobre escribas, estamos aqui falando sobre fariseus, estamos aqui falando de doutores da lei, estamos falando aqui de pessoas que frequentavam as sinagogas. Agora deixa eu dizer o que é mais sério de tudo isso. Nós estamos falando sobre pessoas que viviam falando sobre a vinda do Messias, que talvez, se fosse nos moldes de hoje, na escola dominical, no culto de quarta-feira, na segunda-feira, no domingo, no sábado, em todos os cultos, nas células, eles estavam falando sobre a vinda do Messias. Mas eles falavam tanto sobre a vinda do Messias, eles conheciam tanto sobre as características as quais o Messias teria. Por que é que eles não o reconheceram? Por que é que eles não esperaram a Jesus? Por que é que os corações deles não estavam ligados aos acontecimentos? Por que é que eles não ligaram os sinais? Por que é que eles não ligaram os fatos?
Por que é que eles não perceberam que aquilo de que tanto eles falavam estava acontecendo exatamente naquele momento? É interessante que o intelecto deles estava totalmente preparado para falar de Messias, mas o coração deles estava bem distante do Senhor, porque eles não conseguiram refletir e nem perceber sobre características simples da vinda do Messias. Há um outro personagem na Bíblia, se você estiver em Lucas, abra comigo aí, no próprio livro de Lucas, no capítulo 2 que você está, no verso 25, Lucas 2, verso 25. Lucas 2, 25, a Bíblia está falando sobre um homem chamado Simeão. E olha o que a Bíblia fala sobre Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Você está comigo aí? Lucas 2, 25, amém? Olha só, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso. Agora veja o que o texto diz, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. A Bíblia está falando sobre Simeão, um homem que era dessa mesma geração, alguém que, assim como os escribas, assim como os fariseus, assim como os doutores da lei, assim como todas as pessoas da sinagoga, sabia que um dia viria o Messias. Só que Simeão, diferente da grande maioria, Simeão estava atento à vinda do Salvador. Simeão sabia características. Simeão sabia ler os sinais. Tanto é que a Bíblia fala que quando Maria vai apresentar Jesus no templo, Simeão aparece logo. E ele olha para Jesus, ele pede para Maria, Maria, posso pegar Jesus? E ele pega Jesus nos braços. O texto bíblico, depois você pode continuar a leitura aí, fala que Simeão no altar do Senhor eleva Jesus. E ele faz a seguinte declaração para Deus: Pai, agora o Senhor pode me levar, porque eu conheci o Salvador de Israel. Irmãos, Simeão estava tão convicto, Simeão entendia tanto de sinais, que ele não teve dúvida. O Messias chegou. O Senhor pode me despedir agora. E isso acontece. A Bíblia fala que Simeão parte, porque ele cumpriu o propósito dele, ele viu, os olhos dele estiveram no Salvador. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque isso me faz pensar que na vida da igreja pode existir Simeões, Simeonas, se assim eu posso dizer. Irmãos e irmãs que estão ligados, irmãos e irmãs que têm o seu trabalho diário, têm as suas lutas, têm as suas dificuldades, mas o tempo todo o coração dele está recobrando. Uma hora o nosso Salvador retornará. São irmãos comuns como eu e como você, que no dia de amanhã, ou quem sabe ao longo da semana, temos o nosso expediente normal, temos a nossa família para tocar, temos os trabalhos, temos sonhos, temos projetos, mas o tempo todo a nossa mente está lembrando, opa, eu sei que o meu Redentor voltará para me buscar. Simeão tinha exatamente essas características. Como os doutores da lei, os fariseus, como todas aquelas outras pessoas, ele também estava ali na sinagoga, ele também estava no templo, ele também estava semana após semana fazendo as suas atividades diárias, mas Simeão, diferente daquela geração, tinha claro no seu coração,
o meu Redentor virá. O Messias virá. E quando eu vê-lo, eu posso me despedir dessa terra, porque eu cumpri aqui o meu propósito. Eu acredito que talvez uma das grandes falhas nossa como pastor tenha sido exatamente isso. Tocar tão pouco no assunto da volta de Cristo. Algo tão sério. Algo tão importante para a vida da igreja, porque a verdade é que nós estamos vivendo, ano após ano. Daqui a pouco eu vou lá na chácara fazer os meus sonhos, selar ali, e eu nem sei o que pode acontecer, mas pode ser que em janeiro, pode ser que em fevereiro, ou pode ser que no meio do ano, mesmo eu não tendo preparado, o meu Redentor volte. E aqui eu vejo duas características que às vezes marcam a vida da igreja. Por um lado, eu vejo irmãos sinais. Irmãos que às vezes, se você for conversar com ele, ele vai falar sobre o milênio, sobre a volta de Cristo, sobre o Armagedon, e ele está sempre preocupado com esse assunto, o que em partes é muito bom. E o que muitas vezes até falta para nós, conhecimento sobre a volta de Cristo. É possível que se eu falar aqui a palavra milênio, Armagedon, alguém pergunte: oi? Que isso? Ah, Armagedon, aquele filme. Queridos, Armagedon está na Bíblia, amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: Armagedon está na Bíblia. Milênio está na Bíblia. Volta de Cristo está na Bíblia, está na palavra. Mas nós hoje tocamos tão pouco nesse assunto, que às vezes falta o conhecimento na vida da igreja. Então, se por um lado tem aquele irmão que vive só milênio, volta de Cristo, Armagedon e tantas outras coisas, por outro lado tem aquele irmão que, se perguntar direitinho para o coração dele, olhando no olho, talvez ele não tenha conhecimento ainda que Jesus vai voltar. Isso é trágico, porque isso revela que nós não estamos atentos a algo tão importante para as nossas vidas. Qual é a diferença entre nós, a nossa geração hoje, e a geração de Jesus quando ele ainda era bebezinho? A diferença é simples. Naquela época, eles ainda estavam esperando o Messias. E nós hoje estamos esperando o Redentor. E o meu medo é que eu e você, igreja do Senhor, possamos cometer o mesmo erro que aquela geração cometeu. Eles não perceberam que o Messias chegou. E nós podemos não nos atentar para o fato de que o nosso Redentor está para voltar. Se você for rápido de Bíblia, lá em João, no Evangelho de João, a Bíblia no capítulo 1, eu vou ler dois capítulos. No capítulo 1, no verso 11, a Bíblia diz assim, que ele veio, ou seja, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Irmãos, olha o que a palavra está dizendo. Jesus veio para o seu. Se fôssemos nós naquela época, Jesus teria vindo para nós. E a Bíblia diz com clareza, os seus não receberam. Ainda em João, no capítulo 3, no verso 19, acho que vai aparecer para nós ali na projeção, no 3:19, olha o que a palavra de Deus diz. João 3:19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê?
Mas, irmãos, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. Esse talvez seja um fato que eu e você não conseguimos entender com tanta clareza. O nosso Senhor, Ele se fez humano. O nosso Senhor virou como eu e como você, pele e osso. O nosso Senhor saiu dos céus, habitou entre nós, apareceu como proposta de salvação para aquela geração. Sabe qual foi a resposta? A Bíblia fala que eles amaram mais as trevas do que a luz. Eu creio que em tempo de Natal, embora eu não quero que você perca o brilho do Natal, porque a palavra parece caminhar numa direção um pouco dura. Eu sei que o Natal tem um brilho especial para o nosso coração, mas o Natal é uma das datas mais propícias, irmãos, para refletirmos sobre esse assunto, para pensarmos sobre a nossa postura em relação à volta do nosso Redentor. Porque o risco que nós corremos é esse aqui, de amar mais as trevas do que a luz, de nos envolver com o mundo e com essa geração de uma tal forma que eu e você vivamos as obras más, que eu e você não reconheçamos o Redentor, não tenhamos capacidade de ler os sinais dos tempos. Não precisa muito mais para que eu e você possamos emergentemente nos atentar para a volta de Cristo. Sinais, a Bíblia diz, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não tem como viver na nossa geração sem perceber, sem nos atentar. Nessa semana, fui fazer um velório de uma pessoa que é ligada à igreja, que é ligada a uma das nossas células. E estava lá no Prever, e aí alguém que me encontrou falou: pastor, eu nunca vi o Prever assim. 6 velórios num dia só. E eu realmente nunca tinha visto, né, a parte de cima, a ala de cima sendo ocupada, porque tantas pessoas agora nesse fim de ano, vivendo a tragédia da morte nas suas vidas, as pessoas desesperançadas, e as pessoas assustadas, porque infelizmente, irmãos, sabe qual é o momento que nós pensamos sobre a eternidade? Sabe qual é o momento que nós pensamos sobre o tempo passageiro dessa terra? Infelizmente são nos momentos de velório, nos momentos de enterro, ofícios fúnebres. Aí parece que dá aquele choque, nós falamos: puxa, eu não sou assim, né? Eu não sou para a vida toda, eu vou morrer. Assim como essa pessoa que está aqui, eu também uma hora estarei aqui. E parece que isso é tão distante de todos nós. Mas quando nos deparamos com a morte, nós começamos a perceber quão real é a vida. E que eu preciso tomar decisões enquanto estou em vida. Muita gente, às vezes, nesse horário, na hora do velório, que não é nada propício, vem perguntar: pastor, mas será que essa pessoa vai para o céu? Irmãos, eu fico tão bravo quando alguém me pergunta isso na hora do velório. Você acha que eu vou falar para o familiar: não, ele vai para o inferno? Jamais. Mas também não sei se vai para a eternidade com o Senhor. Porque a verdade é que cada um prestará contas da sua vida, de tudo que fez diante do Senhor. Eu não sou juiz de ninguém e ninguém é por outros. Mas infelizmente pensamos na vida, pensamos na eternidade só em momentos trágicos. Irmãos, esse é o momento do Natal, um momento que acima de todas as coisas
ele precisa nos lembrar que o nosso Redentor vive, e outra coisa, ele voltará. E eu acredito que não está muito longe. O nosso Senhor está preparando a sua igreja. Mas a Bíblia fala com clareza, aquele povo amou mais as trevas do que a luz. Eu e você corremos esse risco, de nas nossas vidas, cuidar das coisas do mundo, muito melhor do que cuidamos das coisas de Deus. Nós corremos o risco de direcionar as nossas vidas para o mundo, muito mais do que direcionamos a nossa vida para Deus. Natal, no meu ponto de vista, é exatamente essa oportunidade que você temos de refletir que lugar o Rei da Glória está ocupando nos nossos corações. Eu quero finalizar essa palavra dizendo para você uma outra verdade que eu percebo na leitura desses textos. Aquele povo, eles também não acreditavam na promessa, eles não acreditavam na vinda do Messias. E isso parece muito estranho, porque, como eu disse para vocês, o que eles faziam dominicalmente era falar sobre o contexto de Israel, sobre a salvação do povo de Deus. Mas ainda assim eles não acreditavam. Irmãos, há uma pesquisa na Bíblia que diz que a frase "virei outra vez", ela aparece mais de 2.500 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Virei outra vez. É impossível que eu e você leiamos a palavra, nos deparamos com esse texto, com essa verdade, eu voltarei, eu virei outra vez, e ainda assim não acreditemos nessa promessa. É impossível que eu e você, olhando as Escrituras, olhando os sinais dos tempos, enxergando a nossa volta, ainda tenhamos dificuldade de organizar a nossa vida para a eternidade e não apenas para esse plano físico. O Salmo 90 ele fala com clareza: a vida de um homem é de 70 a 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. Nós achamos que é muito, quando eu tiver 70, 80, parece que é muito, mas pergunta para uma pessoa de 70 anos. Se você conhece alguém que tem mais de 50, pergunta, ele vai falar assim: a vida voou. De repente eu percebi que eu já tinha 50, de repente 60, de repente 70. Parece que é muito, mas não é tanto. Por isso, organizar a nossa vida para o plano eterno deve ser uma das prioridades emergenciais da nossa vida. Quando você for escrever os sonhos para o ano que vem, todos nós, e eu inclusive, deverei colocar lá naquele talão, naquele papel, alguns sonhos materiais. É verdade, eu e você temos sonhos também para essa vida. Mas eu não consigo entender alguém que realmente só coloca sonhos materiais. Alguém que está apenas preocupado com o dinheiro que vai entrar, alguém que está apenas preocupado com o carro que vai comprar, com o negócio que vai fechar, para que Deus abençoe aquela área da sua vida. Tudo isso é patente, necessário. Tudo isso é digno também de fazer parte dos nossos projetos, dos nossos sonhos, mas é impossível, meus irmãos, que num planejamento para um ano todo, não existam sonhos espirituais. Por isso eu desafio você, que hoje veio nesse culto, se você vai participar conosco sábado que vem, eu desafio você, além dos seus sonhos e projetos materiais, físicos e familiares, entre outros,
eu desafio você a colocar sonhos espirituais naquele papel. Algo que Deus queira concretizar na sua vida no ano 2017. Porque é possível que nós coloquemos lá apenas as nossas necessidades materiais. Deus, eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Se o Senhor me der isso, maravilha. E nós sabemos que não é assim. Que quando nós conhecemos o nosso Senhor, acreditamos nas suas promessas e mais do que isso, esperamos a volta do nosso Redentor, então nós organizamos a nossa vida para a eternidade em primeiro lugar. E organizar a vida para a eternidade passa exatamente pelas áreas de confronto da nossa vida. Faz em nós, muitas vezes um check-up, muitas vezes um chacoalhão, nos tirando da zona de conforto, nos levando em direção àquilo que muitas vezes até nós não gostaríamos que acontecesse. Mas quando você organiza a sua vida para a eternidade, você está se preparando para a volta do nosso Redentor. E eu quero encerrar esse momento com você. Abra sua Bíblia num último texto. Deixa eu só achar aqui onde está. Hebreus, abrem Hebreus, capítulo 10, verso 24. Vamos encerrar aqui. Hebreus, capítulo 10. Já vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui para o altar. Versículo 24 e 25. A Bíblia fala assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vou ler de novo a parte B do verso 25. Admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Irmãos, esse texto é um texto muito sério, que fala exatamente sobre essa expectativa do retorno do nosso Redentor. E a Bíblia fala que é tarefa da igreja. Veja bem, igreja, você que é a igreja do Senhor, a Bíblia fala, tarefa nossa, admoestando-nos, em outras palavras, exortando-nos, conversando entre nós, conversando o quê? Que o dia do Senhor está se aproximando. E é exatamente esse o desafio com o qual eu gostaria de concluir essa mensagem. Eu e você fomos já abençoados por um momento de louvor, pela celebração de Natal aqui das nossas crianças, muito maravilhosa por sinal. Mas eu gostaria de, nesse momento final, quando vamos daqui a alguns minutos orar, encerrando esse culto, desafiar você a pensar sobre isso. Nós estamos nos admoestando, nós estamos conversando entre nós que o dia do Senhor vem. A palavra é muito clara quando nesse texto ela diz: converse, admoeste uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia vem se aproximando. E meus irmãos, esse talvez foi o aviso que faltou para aquela geração que receberia o menino Jesus. Esse foi o aviso que faltou para todos aqueles escribas, fariseus, para aqueles homens da lei e para toda aquela geração. Eles não sabiam que o Messias estava chegando. E ali, sem saber, eles receberam o Messias no lugar mais sujo, no lugar mais impróprio, no lugar mais desonrado para um bebê que seria exatamente o Rei da Glória. E aqui cabe-nos refletir exatamente sobre isso. Se for nos dias de hoje,
se nós transferíssemos aqueles acontecimentos à realidade do que tem acontecido hoje nas nossas vidas, a pergunta não seria diferente: qual é o lugar que Jesus tem ocupado nas nossas vidas e nos nossos corações? Qual o tipo de honra que eu tenho separado para o meu Senhor? Será que hoje, se Cristo voltar, a geração que está ao meu redor, os meus amigos, a minha família, será que eles sabem que Cristo virá para redimir a sua igreja? A palavra é muito clara quando diz: admoestando-nos uns aos outros, que o dia do Senhor vem. Irmãos, talvez um dos meus medos seja exatamente pensar sobre isso. Qual é a qualidade espiritual que nós temos dado para a nossa caminhada? Será que nós temos reservado espaço nas nossas vidas adequadamente para Jesus? Se nós fizéssemos uma avaliação da nossa história hoje, o que seria mais próprio dizer? Jesus está na estalagem? Jesus está no hotel confortável das nossas vidas? Ou Jesus está na estrebaria dos nossos corações? Se nós pensarmos sobre o ano de 2016, olhando talvez de forma mais propícia para a nossa agenda, para as horas do nosso dia, para os dias da nossa semana, para as semanas do nosso mês, para os meses do nosso ano, o que seria mais próprio dizer? Jesus estava na estalagem? Jesus estava adequadamente ocupando um espaço dentro dos nossos corações? Ou talvez tudo que reservamos para Ele foi estrebaria? Isso é muito sério, irmãos. E quando olhamos para aquele texto do início, que vimos que não havia lugar para Jesus, é bem provável que muitos de nós tenhamos ficado bravos e pensado: como que eles não reservaram lugar para Jesus? Como que eles deixaram Jesus dormir na estrebaria? Mas muitos de nós temos feito exatamente isso, dado o lixo do nosso tempo, o resto da nossa agenda, o resto da nossa semana, e muitas vezes percebendo que Jesus, se tem ocupado no máximo uma estrebaria dentro de nós. Irmãos, algo que nós precisamos pensar é que o lugar que Ele ocupa, o lugar que Ele tem nos nossos corações e nas nossas vidas, é exatamente o que vai fazer de mim e de você homens e mulheres abençoados. Porque se Ele não tem mais ocupado lugar em nossas vidas, nós não alcançaremos a vitória e as promessas que Ele tem para os nossos corações. Por isso eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Feche os seus olhos. Eu não vou chamar você no altar. Todos os domingos nós temos um momento de altar. Como hoje o nosso horário está um pouquinho ultrapassado, eu queria que você ficasse no seu lugar mesmo, mas sem perder a atenção naquilo que foi ministrado. Eu queria que você, com os olhos fechados agora, pensasse sobre essa questão e que você refletisse sobre qual é a qualidade, qual é o lugar que você tem dado em sua vida para Jesus. Eu queria que você pensasse que a qualidade espiritual de nossa vida depende do lugar que nós reservamos para Jesus. Como é que foi a tua vida espiritual ao longo desse ano? Talvez você diga assim: puxa, não foi boa. Minha vida espiritual esse ano foi
um fracasso. Talvez isso tenha a ver com o lugar que você deu para Ele no seu coração. Mas talvez você diga: esse ano foi um ano de vitória, embora passamos por crise, embora tivemos enfermidade, embora vivemos tantas lutas e circunstâncias como todas as outras pessoas, permanecemos inabaláveis na fé, estamos firmes com Cristo. Glória a Deus. Isto é um sinal de que você reservou um lugar adequado para o teu Salvador dentro do seu coração. A Bíblia é clara quando diz: naquela ocasião não havia lugar para o Rei da Glória. Jesus não tinha onde passar a noite, porque eles não estavam esperando o Messias. Eu e você hoje estamos esperando o Redentor. O mínimo que se espera de nós, irmãos e irmãs, na reflexão desse Natal de 2016, é exatamente essa pergunta: que lugar o nosso Redentor tem ocupado sobre as nossas vidas? E eu queria dar alguns segundos, minutos talvez, para você fazer uma reflexão sobre 2016, sobre o lugar que Jesus ocupou na sua vida, se estrebaria ou estalagem. Enquanto nós oramos, uma canção vai ser entoada, e eu não queria que você dispersasse, eu queria que você continuasse com a sua cabeça curvada, com os seus olhos fechados. Eu queria que você refletisse sobre isso enquanto uma canção vai ser entoada, e nós vamos orar daqui a alguns segundos, talvez minutos. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Pai, nós estamos nessa hora, Pai, rendidos na Tua presença. E Deus, nós queremos reconhecer que, se porventura nós vivemos uma vida espiritual insuficiente no ano de 2016, talvez isso tenha a ver, ó Pai, com a qualidade espiritual da qual resulta em o lugar que o Senhor ocupou nos nossos corações. E nós, ó Pai, aqui queremos, em primeiro lugar, pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós reconhecemos que, assim como aquela geração que não Te percebeu, assim como aqueles homens que falavam de Bíblia, que estavam dominicalmente na igreja, eles não reconheceram a Tua presença. Pai, nós não queremos passar por isso, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ler os sinais dos tempos,
Nos ajuda, Senhor, a reconhecer os fatos, a história, Senhor, para que nós tenhamos a expectativa da volta do nosso Redentor. E mais do que isso, Senhor, para que nós possamos organizar a nossa vida, não apenas para o plano físico, mas especialmente, ó Pai, para a eternidade, da qual muitos de nós estamos bem distantes, Senhor. Porque quando falamos de sonhos, de planos, estamos apenas pensando sobre o material, estamos apenas pensando sobre as conquistas. Nos ajude nesse Natal, Senhor, a enxergar com os olhos da fé, mesmo que com vergonha, mas com ousadia no nosso coração. Se o Senhor está na estrebaria das nossas vidas, Pai, nós queremos hoje tirar o Senhor daí. Queremos que o Senhor ocupe o melhor lugar da nossa história, Pai. Não queremos apenas um presépio bonitinho, Senhor, mas queremos o lugar adequado para Ti, Jesus. Tu és Rei, Tu és soberano, Tu és digno, ó Pai, do melhor lugar nas nossas vidas, Deus. Tu és digno do melhor lugar na nossa agenda. Tu és digno do melhor lugar no nosso ano, na nossa semana, no nosso mês, nas 24 horas do nosso dia, Jesus. Nós não queremos que o Senhor fique na estrebaria, Pai, mas queremos que o Senhor hoje ocupe lugar de glória nas nossas vidas, ocupe lugar de honra, ocupe lugar de destaque nos nossos corações, porque nós precisamos tanto, Pai, tanto do cumprimento das Tuas promessas e da Tua vontade sendo estabelecida. Quero te convidar nessa hora, com os teus olhos fechados ainda. Vamos entoar esse cântico. Vamos dar glória a Ele. Dê honra, dê glória. Declare ao teu Senhor hoje que dentro do seu coração Ele é soberano, Ele vive, Ele reina em sua vida. Oh Deus, habita no melhor lugar da nossa história, Senhor. A honra a Ti, Jesus, a glória a Ti, Senhor. Nesse Natal, ó Pai, nós declaramos o Senhor em soberano. Todo poder, Senhor, toda honra, Senhor, toda glória a Ti, Jesus, porque Tu és digno, Senhor, porque Tu és soberano, Pai, porque Tu ocupas, ó Deus, o lugar, ó Pai, presente, real e verdadeiro dentro dos nossos corações, Senhor. Receba hoje, Pai, a honra, Senhor. Declara a Tua majestade, Pai. Declara a Tua vontade, ó soberano de Israel. E vem, Senhor. Vem, ó Pai, de verdade. Vem habitar na nossa história. Vem habitar nas nossas vidas, Jesus. Vem ser o Senhor. Vem ser Rei. Vem ser soberano sobre os nossos corações, Jesus. Aleluia. Dê toda a honra a Ele. Dê toda a glória a Ele. Diga que Ele é bem-vindo na sua vida. Vem, Senhor. Vem habitar, Senhor. Amor dos nossos corações, Jesus. A Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir Ouça o som do céu. Ouça a promessa. Tuas glórias contemplar. Aleluia. Então Vem, Senhor. Vem habitar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Vem morar nos nossos corações, Jesus. quero ouvir o Nós som queremos do ser céu. sensíveis, ó Pai. Tua glória contemplar. Oh Deus, Tu és soberano, Pai. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha hoje. Vem com poder, ó Pai. Vem com majestade. Vem encher os nossos corações. Nós queremos que o Senhor ocupe lugar de honra, lugar de glória, Pai.
Nós não queremos, ó Pai, que o Natal seja apenas uma data comercial nos nossos corações. Nós não queremos que o ano que está por se iniciar seja apenas para a concretização dos nossos sonhos pessoais, dos nossos projetos materiais. Mas queremos principalmente, Senhor, que o Senhor viva dentro de nós, que o Senhor ocupe lugar de destaque nos nossos corações, que a nossa mente, que os nossos projetos girem em torno, ó Pai, da Tua vinda, que nós possamos organizar nossa história para a eternidade e não apenas para o plano físico de uma vida que talvez não passe dos 80 anos. Nos ensina, Senhor, a olhar para a eternidade. A Tua palavra diz lá no livro de Salmos que o Senhor colocou a eternidade dentro do coração do homem. Nos ajuda a ultrapassar as barreiras do materialismo, nos ajuda a ultrapassar as barreiras dos sonhos pessoais, nos ajuda a enxergar além, Jesus, além, ó Pai. Nos ajuda a fazer aquilo que a Tua palavra diz em Hebreus: admoestar uns aos outros, que o dia do Senhor vem. Nós queremos ser a luz desse mundo, o sal dessa terra, para o nosso vizinho, para o nosso parente, para os nossos amigos, porque o nosso Redentor vem. Nós não queremos correr o risco, Pai, de assim como eles viram o Messias passar, mas não o honraram. Nós não queremos que o Redentor das nossas almas venha e nós não saibamos disso. Por isso, nessa noite nós queremos dar o melhor lugar para o Senhor, para as nossas vidas. Dizer: Senhor, ocupa o lugar de destaque, assenta-se sobre o trono do nosso coração, seja o centro da nossa vida, Pai, para que ao longo desse novo ano, Pai, que estará prestes a se começar, o Senhor possa nos dar, ó Pai, vitórias, fruto de uma vida que organizou para que o Senhor fosse o centro da nossa história. Nos ajude a fazer isso com graça, nos dê sabedoria para organizar a vida desta forma e assim honrar o Senhor em todas as nossas atitudes, em todos os nossos afazeres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, agora que nós já estamos nos despedindo, retornaremos para as nossas casas daqui a pouco. Eu quero profetizar, Pai, que ainda na continuidade desse Natal, o Teu Espírito possa habitar sobre as nossas casas, em nossas famílias. Pai, eu quero profetizar que cada irmão, que cada irmã, saindo desse lugar hoje, Pai, retornando para sua casa ou indo para qualquer outro lugar, que aonde ele chegar, Pai, lá ele seja luz, lá ele possa ser esperança, lá ele possa apresentar o verdadeiro Natal, que é a presença de Jesus na sua vida e na sua história. Pai, nos leva em paz, na direção do Teu Espírito, e que o amor do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, que nasceu em uma manjedoura, que foi crucificado em uma cruz, mas que agora ocupa o melhor lugar nos nossos corações, que a companhia, consolo e presença do Espírito Santo seja com o Teu povo, Senhor, hoje e todos os dias. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitórias. Não se esqueça, sábado que vem, 22h30, estaremos lá na chácara pro